Ah, meu bem, eu não sei nem por onde começo, viu? É tanta coisa atravessada aqui nesse peito, tanta lembrança que eu carreguei quieta por tantos anos, que só Deus sabe o peso que foi. Mas eu preciso contar. Preciso, porque tem coisas que a gente não pode levar para o caixão sem ninguém saber. Meu nome é Bernarda Almeida de Souza. Tenho 79 anos. Nasci e fui criada em São Tiago, Minas Gerais, um lugarzinho enfiado no interior. Daqueles onde o tempo parece que parou lá pelos anos 50 mesmo, e ficou quieto, como se tivesse medo de andar. Quando eu era menina, tudo era poeira, roça e reza. As ruas nem rua eram, só uns caminhos de terra batida onde o gado passava e a poeira subia, grudando na roupa da gente. Não tinha luxo, não tinha fartura, mas tinha um pouquinho de amor, pelo menos de um lado, da parte da minha mãe. Minha mãe se chamava Lourdes, uma mulher que, se você olhasse, parecia fraca, pequenininha, miúda que só, mas de uma força que ninguém via. Sabe aquelas mulheres que se quebram por dentro, mas continuam de pé por causa do filho? Era ela. Agora, o meu pai, seu Arthur. Ah, esse era outro tipo. Alto, forte, daqueles homens que botavam medo só com o jeito de olhar. A testa dele sempre franzida, a cara sempre dura, como se a vida fosse uma eterna provocação para ele descontar em alguém. E quase sempre, esse alguém era a minha mãe. Meu pai trabalhava cuidando de cavalo de raça para os fazendeiros ricos da região. Passava o dia inteiro com as mãos no lombo dos bichos, adestrando, domando, puxando a rédea com força. E parecia que trazia aquilo para dentro de casa também, sabe? Como se tudo, até a gente, fosse bicho para ser controlado na base do grito e da força. Não era de bater na minha mãe toda hora, não. Ele era pior. Quebrava ela aos poucos, com as palavras, com os olhares, com aquele jeito de fazer ela se sentir sempre errada. Quando vinha da lida, largava a cinta em cima da cadeira, aquele silêncio pesado na sala, e a gente já sabia que o melhor era não respirar alto. Eu, pequena, já entendia que quando a porta da frente abria no fim da tarde e ele entrava com aquela cara fechada, era hora de virar sombra. Me escondia atrás da saia da minha mãe ou fingia que estava brincando quietinha num canto, mexendo nas minhas bonequinhas de pano que a mãe costurava com retalho. Minha mãe, como ela tentava me dar um mundo doce dentro daquele inferno. Me ensinava as rezas, fazia boneca, cantava baixinho no meu ouvido quando o vento assobiava e eu tinha medo. Deus há de olhar por você, minha filha, ela dizia passando a mão no meu cabelo, tentando me proteger de um perigo que ela mesma não conseguia escapar. Mas, meu bem, Deus parecia ocupado demais, viu? Com o tempo, a tosse da minha mãe começou, primeiro de leve, só à noite. Depois veio o chiado no peito, as pontadas, aquele cansaço nos olhos dela. O corpo foi murchando igual planta sem água. Eu via tudo e não podia fazer nada. E o meu pai? Ele não chamava médico, não buscava ajuda, só dizia: frescura dessa mulher, isso passa. Mas não passou. As noites viraram tortura para mim. Eu deitava na cama e ouvia o som da respiração dela falhando. Aquele gemido baixinho, como se ela pedisse ar e não encontrasse. Eu rezava, agarrada no terço que ela me deu, e o medo morando dentro de mim. Até que um dia foi o fim. Era madrugada. Eu acordei com aquele silêncio estranho. O silêncio que não era de briga, nem de grito, nem de tosse. Era o silêncio da ausência. Me levantei devagar e fui até o quarto dela. Ela estava ali, deitada, os olhos fechados, o peito parado. Meu pai já estava em pé do lado da cama, com a expressão seca, dura. Olhou para mim e falou com aquela voz fria que eu nunca vou esquecer. Acabou. Agora é só eu e você, Bernarda. Foi assim que eu perdi minha mãe. Não teve médico, não teve enterro bonito, não teve vizinho prestando condolência. Ele mandou enterrar no mesmo dia, no cantinho do terreno que ficava atrás da casa. Eu lembro de cada pá de terra caindo em cima do caixãozinho simples e meu coração afundando junto. Eu tinha só 7 anos. Daquele dia em diante, o que já era duro ficou muito pior.
porque ali eu entendi. Eu estava sozinha. Sem minha mãe para me proteger, eu virei a única coisa que sobrou para ele controlar. E ele gostava de ter controle. Logo depois que enterraram a minha mãe, ele começou a mudar o jeito de falar comigo. No começo era só: Bernarda, vem cá me ajudar no curral. Bernarda, vai dar comida para os cavalos. Mas tinha um jeito no olhar dele que foi ficando diferente. Um jeito que eu, criança ainda, não entendia direito, mas que dava medo. Ele me dizia: agora você vai aprender tudo aqui na roça. Vai ser minha ajudante. Tem que ser forte. E eu, sem opção, ia. Foi aí que começaram as longas tardes no curral. No meio do cheiro forte de bicho, de esterco, do som dos cascos batendo na madeira, eu ajudava a carregar baldes, a limpar os estábulos, a segurar as rédeas quando ele mandava. Mas não era só isso. Quando eu errava, e para uma menina pequena qualquer coisa era motivo de erro, vinha a bronca. Primeiro os gritos, depois os tapas, depois o castigo. Ele começou a me deixar trancada lá no curral à noite, dizendo: para aprender a não ser teimosa, o som dos cavalos respirando, os relinchos na madrugada, o cheiro forte de bicho misturado com meu choro abafado, aquilo virou minha infância. Mas meu bem, isso foi só o começo. O que veio depois disso, eu demorei anos para ter coragem de contar. Porque tem coisa que até a gente que viveu custa ir acreditar que aconteceu. Sabe quando dizem por aí que pior do que tá, não fica? Pois é, eu ouvi isso muita vez depois, mas olha, mentira deslavada. Sempre dá para afundar mais um pouco. Eu sou prova viva. Depois que minha mãe virou saudade enterrada lá no fundo do quintal, o seu Arthur, ou melhor dizendo, o homem que assinava minha certidão de nascimento como pai, resolveu que eu ia ser, nas palavras dele, parte do serviço. Só que serviço, naquele mundo dele, tinha um significado bem mais torto. De manhã cedo, ele me puxava pelo braço antes mesmo do galo se coçar para cantar. Jogava um pedaço de pão seco na mão e dizia: anda, que bicho não espera menina preguiçosa? Eu ainda nem sabia escovar os próprios cabelos direito e já estava limpando cocheira, carregando feno e recolhendo esterco com uma enxada maior que eu. E se achou que era só isso, coitado, os erros começaram a custar caro. Se eu derrubava o balde de água, gritaria na orelha. Se esquecia de trancar a porteira, beliscão no braço. Se o cavalo escapulia, a cinta cantava na minha perna. Se não aprende no bom, aprende no couro, Bernarda. Ele falava, com aquela cara de quem se achava um grande educador. Tinha hora que eu achava até graça, mas não podia rir, claro, senão vinha mais castigo. Mas o pior mesmo não era a cinta, era o tal do castigo de respeito, como ele dizia. Começou numa noite qualquer, depois de eu errar o horário da ração. Hoje você vai dormir com os bichos, para aprender o peso da responsabilidade, ele anunciou, como quem dá lição de moral. E lá fui eu. Me empurrou para dentro do estábulo, trancou a porta com o cadeado e foi dormir na casa, como se nada tivesse acontecido. Meu bem, que sensação desgraçada aquilo! O cheiro forte de animal, o barulho dos cavalos resmungando, o som das patas raspando na palha. Eu, encolhida num canto, fingindo ser invisível, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto sujo de poeira e medo. Nessa primeira vez eu pensei, amanhã ele vai se arrepender. Ingênua que só. No outro dia, me abriu o portão com a mesma cara de sempre. Olhou de cima a baixo minha cara de quem não dormiu e soltou. Agora aprende a fazer direito, para não precisar voltar para cá. Mas voltou. Se voltou. Virou rotina. A partir daquele dia, cada pequena falha minha virava desculpa para ele me largar lá dentro. Era o jeito dele de, como ele dizia, endireitar caráter. Melhor dormir no meio dos bichos do que virar vagabunda igual muita menina por aí. Sim, porque na cabeça dele era assim que se criava uma mulher direita, com feno no cabelo e cheiro de esterco na pele. Eu só escutava, não respondia. Aprendi rápido que abrir a boca só piorava tudo. E enquanto eu crescia naquele meio, fui aprendendo também
a mapear o humor dele. Bastava o jeito que ele batia a porta para eu saber se era dia de apanhar, dia de trabalhar dobrado ou noite de curral. Mas tinha uma coisa que começou a me dar arrepios de um jeito diferente. Era o olhar. Não era mais aquele olhar duro de pai bravo, não. Era um olhar que me media, como quem avalia o peso de um animal na feira. Ele passava a mão na minha cabeça de um jeito que me fazia gelar. Demorava demais para soltar. E falava baixinho. Você tá virando mocinha, Bernarda. Já tá ficando mulher. Ah, meu bem, a frase mais inocente do mundo na boca de outro pai. Na dele dava enjoo. Foi aí que eu entendi. O problema ia ficar maior. O serviço no curral foi virando desculpa para me manter sempre perto dele. Era o tempo todo me chamando para ajudar a ver o gado, cuidar da baia, limpar a sela. Não precisava de ajuda nenhuma, mas eu tinha que ir. E os vizinhos? Ah, aqueles anjinhos de olhos vendados. Bernarda é boa menina. Ajuda o pai no serviço pesado. Tá aprendendo a ser forte. Pois é, aprendendo sim. Mas era outra coisa que eu estava sendo treinada para aguentar. E o pior, meu bem, é que nessas horas a gente percebe que ninguém vai vir. Ninguém. O mundo finge que não vê. Aos 10 anos, eu já carregava calos na mão e medo no peito. Já sabia que chorar só fazia ele mandar repetir o castigo mais vezes. Já fingia indiferença. Engole o choro, menina, ele dizia. Lágrima não dá comida no prato. Como se fosse lágrima que eu quisesse servir na janta. E as noites no curral? Ah, essas foram ficando mais longas. Às vezes, mesmo sem errar nada, ele já mandava. Hoje dorme lá, preciso que vigie os bichos. Como se o cavalo fosse fugir no meio da madrugada. Era só a desculpa dele. E eu, no escuro, com o som dos bichos resfolegando perto, começava a pensar se algum dia aquilo ia parar. Mas o pior ainda não tinha chegado. Chega uma hora que a gente para até de pedir socorro, sabe? Porque o socorro não vem. Nem gente, nem anjo, nem santo. Só vem ele. Sempre ele. Quando minha mãe morreu, eu perdi o último pedaço de humanidade que tinha naquela casa. Mas o que eu não sabia, naquela época, era que aquilo não era nem o começo da ruína. O pior estava só esperando eu crescer mais um tiquinho. Até ali, eu era só a menina que apanhava, que limpava a cocheira, que carregava os baldes, apanhava de cinta, de palavra, de olho feio. Isso, no fim das contas, era o menos pior que a vida me reservou. Porque um dia o velho resolveu que não era mais só o couro da minha mão que ele queria endurecer. Era outra coisa. Começou a me chamar para dentro do galpão quando o sol já tinha virado as costas. Sempre na hora que a vila já estava quieta, que os vizinhos já tinham fechado as portas. Vem cá, Bernarda. O pai vai te ensinar umas coisas da lida. Não tinha mais cavalo nenhum para alimentar naquela hora. E eu já sabia disso. Lá dentro, o cheiro de bicho misturado com aquele suor velho que grudava na pele dele. A luz fraca da lamparina tremendo, feito minha perna querendo correr, ele vinha com aquele jeito manso de bote. Sentava perto, tocava meu cabelo. Você puxou muito a sua mãe. Bonita, feita para agradar. Eu queria vomitar quando ele falava isso. As mãos desciam do cabelo para o ombro. Do ombro, iam escorregando, demoradas. Mas tudo com aquele jeito de quem ainda tentava fingir que era carinho de pai. Só que eu não era mais aquela criança boba. O medo já tinha virado consciência. E eu sentia cada vez mais o perigo escorrendo para debaixo da minha pele. E a voz dele ia sussurrando no meu ouvido, baixo, como se o próprio capeta pedisse segredo. Homem só cuida assim de quem é do sangue, Bernarda. Isso aqui é para ninguém lá fora colocar a mão em você. Era isso que ele dizia, como se o terror fosse um gesto de proteção. Mas aquilo era só o início. Começou a inventar que eu não podia mais usar as roupas largas da lida. Tá grande demais para andar feito moleque. Vai vestir o que combina com teu corpo. Me fez usar uns vestidos apertados, uns tecidos que grudavam no corpo de propósito. Tudo ele mesmo comprava. Eu não tinha escolha. E se tentasse argumentar, ele vinha com aquele sermão venenoso. Se não for do jeito que eu mando, você vai ver o que é castigo.
E eu já sabia que os castigos dele não eram só com vara. Aos poucos ele passou a controlar até o jeito que eu andava dentro da casa. Se eu andasse curvada, tentando esconder o corpo que estava virando de menina para moça, ele puxava meu queixo com força. Anda erguida, não tem que se esconder de mim. Os olhos dele viraram navalha me cortando todo dia. Me comia com o olhar, sem o menor pudor de disfarçar. As noites dentro do curral viraram armadilha. Ele não precisava mais de desculpa para me jogar lá. Era o palco dele agora. Às vezes, ele ficava parado, só me observando de longe, no escuro, como se estivesse avaliando o próprio gado. Sabe por que o cavalo obedece, Bernarda? Porque sabe quem manda. Mulher também aprende. Quando ele dizia essas coisas, o estômago virava do avesso. E a pior parte? Não era o toque, nem o cheiro de suor velho, nem o medo. Era saber que eu já não era gente para ele. Eu era coisa. Propriedade. O primeiro teste de verdade veio numa noite de chuva. Sempre na chuva. Relâmpago rachando o céu. Ele entrou no curral com aquele olhar de sempre, mas dessa vez trouxe junto uma garrafa de cachaça e uma cadeira. Sentou, tomou 2 goles e começou a falar, devagar. Hoje você vai provar para o pai que sabe obedecer em tudo. Me mandou ajoelhar na frente dele, dizendo que ia me ensinar a ser mulher de verdade. O que ele queria ensinar, você já entendeu. Eu ainda tentava manter os olhos baixos, as mãos juntas, tremendo. Mas tremendo de raiva já, não era só medo. Quando hesitei, ele segurou meu cabelo com força e falou baixo, mas com o veneno escorrendo. Não tenta bancar a rebelde. Aqui quem manda sou eu. Se abrir essa boca lá fora, quem some não sou eu não, Bernarda. É você. Essa foi a primeira ameaça de sumiço. A primeira de muitas. O que ele fez ali, naquela noite, eu carrego engasgado na garganta até hoje. E não vou descrever aqui. Não precisa. Você já entendeu, meu bem. Só te digo que naquela hora eu morri. Só esqueceram de me enterrar. A partir daí, ele deixou de lado qualquer disfarce de pai protetor. Passou a me usar como queria, na hora que queria. E eu já nem era mais eu. Era só medo andando. Mas uma fagulha lá dentro começou a nascer. Uma vontade de fugir, de sumir. Mas o problema é, fugir para onde? Como? Com o quê? Quando a gente está vivendo dentro da boca do lobo, qualquer frestinha de luz parece saída. Eu já estava morta por dentro fazia tempo. Só restava o corpo andando por obrigação. Mas, mesmo nesse buraco, o tal do instinto de sobreviver ainda dá umas piscadas. Foi numa manhã qualquer, enquanto ele saiu para a feira. Eu tinha limpado o galpão mais cedo, e por um instante, um só, me deu aquele estalo. Se eu sair correndo agora, talvez eu consiga sumir. As pernas tremiam só de pensar. Mas era aquilo, ou seguir sendo o objeto dele. Peguei só o vestido velho do corpo, sem nem pensar em comida. A porteira dos fundos, aquela que ele nunca trancava, parecia me chamar. Corri como quem foge do próprio enterro. Mas o mundo gosta de castigar quem ousa. Eu nem cheguei na curva da estrada. Ouvi o estalo da espingarda no ar e a voz dele rasgando minhas costas. Volta aqui, sua ingrata! Ele me pegou pelo braço com a força de quem puxa um boi bravo. Me jogou no chão como se fosse bicho. O que veio depois, meu bem? Nem no inferno tratam alma penada assim. O primeiro chute foi na barriga. A pancada seca tirou meu ar na hora. Depois vieram os socos, as bofetadas, o joelho prensando minhas costelas, enquanto ele berrava feito um bicho possuído. Tá pensando que pode me envergonhar, Bernarda? Você é minha. Minha! Cada pancada me fazia perder o pouco de consciência que ainda me restava. Só ouvia o som abafado da minha própria respiração engasgando com o sangue na boca. Não sei quantas vezes ele me ergueu pelos cabelos para derrubar de novo. Só sei que, quando terminou, eu não conseguia nem mexer a ponta dos dedos. Mas não bastava me deixar quebrada no chão. Ele me arrastou feito saco de batata até o chiqueiro dos porcos. Rasgou o vestido no meio do caminho, me deixou só com as roupas de baixo e me jogou lá dentro. Vai dormir com os porquinhos agora. Quem sabe assim aprende.
fechou o portão com a trava grossa e sumiu. Eu fiquei ali, no meio da lama, das moscas, dos grunhidos dos bichos que nem sabiam o que fazer com minha presença. A dor era tanta que até chorar virou luxo. O cheiro da sujeira grudou na minha pele como marca de vergonha. A cada movimento era como se as costelas estivessem soltas por dentro. Passei 2 dias sem saber se era dia ou noite. Só o calor da pele dos porcos me aquecia de vez em quando. Nem água ele me deu direito. Quando finalmente abriu o cadeado, eu nem tinha forças para levantar. Ele olhou de cima com aquele desprezo nojento. Viu no que dá ser desobediente? Da próxima não vai nem sair viva. Arrastou meu corpo de volta para casa, me jogou na esteira do chão e foi embora, como se eu fosse só mais uma ferramenta que ele usou e largou. Demorei dias para conseguir mexer as pernas direito. As marcas pelo corpo, essas demoraram ainda mais. Algumas nunca saíram, nem da pele, nem da memória. Mas claro, como todo monstro, ele sabia o tempo exato para me puxar de volta para o curral. Uma semana depois, quando eu já conseguia pelo menos ficar em pé sem cair, ele veio com aquele sorriso asqueroso, batendo as mãos calejadas uma na outra. Tá boa já, Bernarda. Agora vem, que tem serviço nos cavalos. O curral estava úmido, cheiro forte de bicho, o chão ainda escorregadio da chuva dos últimos dias. E lá no canto, o cavalo preto. Aquele grande, bravo, o preferido dele. Vai lá, faz carinho no bicho. Ele precisa amansar. Eu, já sabendo o jogo dele, me aproximei devagar. O cavalo bufava forte. A pele brilhante tremia sob minha mão trêmula. Mas ele não queria só o carinho inocente. Vai, mais para baixo. Ele tá tenso. Tem que aliviar o bicho. Meu bem, só quem viveu aquilo entende o que eu tô dizendo sem precisar falar as palavras. As lágrimas começaram a escorrer enquanto minha mão, contra minha vontade, obedecia à ordem nojenta que vinha de trás do muro de madeira. E o velho lá atrás, me observando por uma fresta enquanto fazia... Bom, você sabe, a voz dele vinha em sussurros sujos. Isso, vai devagar, senão ele assusta. Quando soluçando, eu ousei pedir para parar, implorando com a voz falhada. Pai, por favor. O tom dele mudou na hora, seco, cortante. Se abrir essa boca de novo, eu repito a surra. E dessa vez, não levanta mais. E eu, meu bem, eu calei. Como sempre, porque ali, naquele curral, quem falava morria. Mas dentro de mim, uma coisa começou a ferver. Não era coragem ainda, mas era o germe dela. Eu achava que já tinha visto o pior. Tolinha. É nessas horas que a vida dá aquele sorriso torto e cochicha no ouvido da gente. Calma, que ainda tem degrau para baixo. Depois da surra que ele me deu por tentar fugir, eu virei outra. Não porque me faltasse coragem. Isso ele não conseguiu arrancar de mim, mas porque o corpo não obedecia mais. Toda vez que eu pensava em correr, as pernas lembravam da dor da última vez. E ele... Ah, o velho ficou diferente. Agora ele chorava. Chorava feito viúva desesperada. Só que a viúva na cabeça dele era eu. Tua mãe me deixou sozinho, dizia, já com a voz grossa de pinga e os olhos vermelhos. Ela se foi e só sobrou você para eu cuidar, para eu amar. Cada vez que soltava essas palavras, as mãos dele iam se aproximando. Primeiro no meu ombro, depois na cintura. Sempre arrastando o toque como se passasse a mão numa égua de estimação. O pior foi quando ele achou no baú dela as camisolas velhas. Veste, Bernarda, veste para eu lembrar da sua mãe. Eu hesitei, quis correr, mas o olhar dele já vinha carregado de ameaça. Não precisava nem falar. Eu sabia o que vinha se dissesse não. O pano fino grudava na pele, curto demais para o meu corpo já de moça. Ele me observava com os olhos arregalados, quase babando. Igualzinha, murmurava e a respiração dele acelerava. Mesma pele, mesmo cheiro. Ele me fez sentar no colo. A força do braço dele me puxando não dava brecha para resistência. Era assim que sua mãe sentava. Sussurrava, a voz misturando choro e desejo. Uma mistura podre de viúvo e predador. As mãos, claro, não ficaram quietas.
subiam e desciam pelo meu corpo, como quem tateia mercadoria de feira. Eu endureci os músculos tentando sumir dali, me encolher dentro da minha própria pele. Não chora, Bernarda. Não estraga o momento. Sim, porque na mente dele aquilo era um momento. O mais asqueroso, ele fingia que era carinho. Se eu não cuidar de você, quem vai? Como se o mundo inteiro estivesse devendo um prêmio para ele por me proteger. Mas o auge da loucura veio dias depois. Naquela noite, como sempre, me chamou para o curral. A chuva ainda pingava do telhado, o cheiro de cavalo e lama misturado no ar. E lá estava o cavalo preto de novo, o preferido dele. Hoje vamos repetir o carinho nele, Bernarda. Ele anda muito nervoso, precisa de toque feminino para acalmar. Eu já sabia onde aquilo ia dar, e o estômago virou só de imaginar. Me aproximei do animal, a mão tremendo tanto que parecia feita de gelatina. Os olhos do bicho brilhavam na penumbra, como se também soubesse que aquela situação não era natural. O velho, claro, se posicionou atrás do cercado, observando cada movimento meu por uma fresta. Devagar, Bernarda, como da outra vez. Não assusta ele. As lágrimas começaram a escorrer de novo, e eu, feito boneca quebrada, repetia o ritual nojento que ele exigia, acariciando o animal nas partes que nenhuma menina deveria tocar. Do outro lado da cerca, eu ouvia os gemidos abafados dele, o som do corpo dele se mexendo num ritmo asqueroso. A voz dele vinha embargada de prazer. Assim mesmo. A sua mãe fazia tudo com jeito também. Quando o desespero explodiu dentro de mim, eu, num fio de voz, ousei implorar. Por favor, pai. Não. O tapa seco na madeira ressoou. A voz dele virou faca. Mais uma palavra, Bernarda, e eu te deixo enterrada com os porcos, só de castigo. Eu calei, mas dentro da minha cabeça alguma coisa começou a quebrar. Não era mais só o medo, era um ódio surdo, ruminando no escuro do meu peito. Na mente dele, eu não era mais filha. Eu era o fantasma da minha mãe para ele de volta, servindo do mesmo jeito. E o pior, meu bem, é que no dia seguinte ele agia como se nada tivesse acontecido. Sentava na mesa, pedia o café, dava bom dia e me olhava com aquele sorriso nojento de quem se acha amoroso. Tá vendo? A gente dá conta de tudo, eu e você, como se a nossa vida fosse um conto bonito de superação. Mas ali, no fundo da minha alma, a fagulha virou brasa, porque eu entendi, se eu não matasse aquele monstro dentro da minha cabeça, ele ia me matar de verdade. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me assistindo. Se você acha que o inferno tem um fundo, é só porque nunca viu alguém cavando com prazer. E o seu Arthur, olha, ele tinha talento para cavar. Depois daquele circo nojento com o cavalo, eu pensei que o pior já tinha sido encomendado. Ledo engano. Porque quando um homem se sente dono, ele não sossega enquanto não transforma tudo em cativeiro. Até o ar que eu respirava passou a ser controlado. Agora não era mais só o curral, nem só o chiqueiro, nem só os castigos físicos. Ele queria a minha alma, queria prender até meus pensamentos. Começou a trancar a casa por dentro. Trocou o trinco da porta. Quando saía, levava a chave na cintura. Mulher, não tem que andar perambulando por aí. Já basta o que tem aqui dentro. E me olhava de cima a baixo, como quem checa a mercadoria guardada na despensa. Os dias viraram um deserto. Levantava, fazia a comida dele, limpava o que ele mandava e me recolhia ao silêncio. Era melhor calar. A cada palavra desnecessária, o risco de um tapa, de um empurrão ou de coisa pior. Mas ele começou a criar outra mania ainda mais nojenta: o ciúme. Ah, meu bem, ciúme de um tipo que nem os demônios entendem. Bastou uma vez ele me levar até a feira da cidade, porque, segundo ele, ninguém pode dizer que eu não te deixo ver o mundo, para desencadear o novo pesadelo. O padeiro, o velho seu Geraldo, me cumprimentou com um "Bom dia, menina". Pronto. Na volta para casa, o silêncio dele foi puro veneno fermentando. Quando fechou a porta, estourou. E aquele sorriso para o padeiro? Já está se oferecendo para macho na rua? Meu bem, eu só respondi com o silêncio da sobrevivência. Não era burrice, era cálculo.
mas mesmo assim, a mão pesada veio. Um tapa que fez a boca rachar no canto. Quero ver sorrir agora, sua vaca. E não parou por aí. Daquele dia em diante, qualquer saída de casa virou um interrogatório. Quem olhou, quem falou, quem passou perto, começou a me impedir até de buscar água no poço. Trazia ele mesmo. Não quero homem nenhum vendo o que é meu. Veja bem, o que é meu. Nem mais minha filha ele me chamava. Era posse, era objeto, era animal de estimação. Quando a paranoia aumentou, ele passou a me trancar dentro do quarto quando ia trabalhar. Tranca pesada por fora. E eu, sozinha ali, ouvia os bichos lá fora, o barulho dos cavalos, o vento batendo, e ficava só com o eco dos próprios pensamentos. Mas foi nessa prisão nova que outra coisa começou a nascer em mim. A cabeça começou a trabalhar, porque se a primeira fuga foi no impulso, essa precisava ser na estratégia. Toda vez que eu ajudava na lida, quando ele deixava, eu procurava por moedas esquecidas, às vezes no bolso da calça suja que eu lavava, outras embaixo das prateleiras, e ia escondendo tudo dentro do forro da esteira onde eu dormia. Era centavo por centavo, mas já era o que eu tinha. Enquanto ele delirava com o próprio ciúme doentio, eu montava meu arsenal de coragem. Mas claro, o velho era bicho matreiro. Num domingo qualquer, depois de mais uma refeição servida em silêncio, ele me encarou diferente, os olhos semicerrados como quem fareja algo fora do lugar. Anda muito quieta, Bernarda. Tá com a cabeça onde? Fingi um sorriso de canto de boca, o mesmo sorriso mecânico que eu já sabia que ele aceitava. Só pensando na lida, pai. Ele estreitou ainda mais os olhos. Pensando demais, isso sim. Mulher, quando pensa demais, estraga. Não bastava controlar o corpo. Agora queria controlar o que eu sentia. E o temperamento dele começou a variar feito tempo de sertão. Num dia, vinha com aquela ladainha chorosa. Eu só tenho você. Era para ser sua mãe aqui comigo. Mas sobrou você. Noutro, virava o cão encarnado. Sua mãe morreu de tanto desgosto, Bernarda. De tanto se preocupar contigo. Se não fosse você dar trabalho, ela estava viva. Pois é, agora a morte da minha mãe também pesava na minha conta. Como se eu, criança de 7 anos, tivesse matado minha própria mãe. E agora sou eu que pago. Completava ele, com aquele olhar de quem se achava vítima. Era nessas horas que ele me obrigava a vestir as roupas da minha mãe de novo. Quero sentir o cheiro dela. Quero lembrar. A camisola velha grudava na minha pele suada, o pano fino rasgando ainda mais minha dignidade. E ele, atrás de mim, passava a mão nos meus cabelos longos, sussurrando. Você é o que sobrou dela, Bernarda. E eu não vou perder você também. Mas perder, meu bem, ele ia. Só não sabia ainda o quanto eu já estava lá na frente, costurando minha rota de saída, pedaço por pedaço. Quando o medo vira rotina, a gente aprende a andar por dentro da própria cabeça. Aprende a sorrir sem sentir, a falar sem dizer, a obedecer por fora, enquanto a alma se esconde num cantinho. Eu já tinha virado uma dessas. Só que o seu Arthur, aquele homem que se dizia pai, começou a sentir o cheiro, porque todo animal fareja a liberdade. E ele, acostumado a me ver submissa, percebeu quando meu olhar começou a ficar mais atento, quando eu já não tremia tanto, quando já media cada passo dele como quem calcula a distância do abismo. Ele não sabia ainda o que eu tramava, mas sabia que algo existia. Foi aí que começaram as revistas. Num sábado, logo cedo, me acordou com o pé batendo no chão de madeira. Levanta! Me ergui sem entender. Ou fingi não entender, que era o mais seguro. O que está acontecendo, pai? Ele só respondeu, virando o colchão de palha de cabeça para baixo. A esteira onde eu escondia as moedinhas começou a desmanchar no chão. Meu coração quase saiu pela boca. Mas, por sorte, ou milagre, vai saber, as moedas estavam escondidas num cortezinho na costura lateral. Ainda, ele revirou tudo, sacudiu roupa, jogou minhas anáguas no chão e esparramou o pouco que eu tinha. Eu sinto quando estão me enganando, Bernarda. Fiquei quieta. O silêncio sempre foi meu maior escudo. Tá escondendo o quê, hein? Dinheiro? Algum recado?
Quem tá te ajudando? Aquelas acusações doidas batiam em mim feito chuva em telhado de zinco, barulhentas, mas eu já tinha aprendido a não deixar vazar pela rachadura. Ele não achou nada, não naquele dia, mas a partir dali passou a vigiar tudo, tudo. Me acompanhava até a cozinha, ficava na porta quando eu ia buscar lenha, observava até meu jeito de respirar. À noite, o quarto passou a ser trancado por fora. É pro seu bem, dizia ele com aquele ar fingido de quem acredita na própria mentira. Assim você não inventa moda. Mas moda era o que eu inventava na cabeça. Cada canto daquela casa virou esconderijo. Cada objeto, uma oportunidade. Troquei o esconderijo das moedas. Arranquei um pedaço do assoalho frouxo e fui enfiando o pouco que juntava ali. Ele não imaginava que a própria podridão da casa serviria contra ele. Mas claro que a paranoia dele não ficava satisfeita fácil. Começou a me interrogar do nada. Tá pensando em quem quando fica calada? Quem anda conversando com você na feira? Tá pensando em me deixar, não tá? Meu bem, a vontade de responder era grande, mas eu já tinha aprendido que resposta ali era isca para surra. Só abaixavam a cabeça, fazia aquela cara mansa de filha obediente e fingia não existir. Mas a coisa foi piorando. Ele começou a sonhar acordado, falando da minha mãe enquanto me encarava. Sua mãe também tinha esse olhar, Bernarda. Só me olhava assim quando pensava em me trair. Agora, além de tudo, eu herdara até as traições que nunca existiram. Os surtos dele foram ficando mais frequentes. Às vezes, passava da raiva para o choro em segundos. Eu te amo, Bernarda. Eu cuido de você melhor do que qualquer um. Se eu perder você, eu não aguento. Era nesse momento que ele me puxava para sentar perto, forçando aquele contato nojento que ele chamava de afeto de pai. As mãos já nem tentavam disfarçar mais onde passavam. O cheiro de pinga e suor invadia minha pele. E eu, imóvel, deixava o corpo desligar. Aprendi a sair de mim. A mente ia para longe, enquanto o corpo virava boneca sem alma. Mas por dentro, meu bem, eu contava os dias. Cada moeda guardada era um passo. Cada noite sobrevivida, um avanço. Só que o velho começou a querer mais. Inventou de me fazer acompanhar ele até a cidade vizinha. Disse que ia vender umas cabeças de gado. Eu fui, claro. Não podia recusar. Mas na viagem, percebeu um rapaz da venda olhando de longe. Foi o suficiente. Quando voltamos, o inferno foi completo. Eu vi aquele moleque te olhando, Bernarda. Tá querendo homem, é? Tá se oferecendo? Veio o primeiro soco, depois o empurrão. Caí no chão da sala, a cabeça rodando. Vai virar mulher da rua agora? Vai? Eu me encolhia feito bicho encurralado, as lágrimas misturadas com o gosto do sangue na boca. Ele agarrou meu cabelo e berrou na minha cara. Se eu descobrir que anda tramando alguma coisa, eu juro que não sobra nem pedaço teu para enterrar. E jogou meu corpo no canto como quem descarta saco vazio. Mas, meu bem, quanto mais ele batia, mais meu ódio crescia. Porque medo eu já tinha. Agora o que me movia era vingança. O problema de tentar sobreviver é que a gente vai ficando bom demais na arte de se iludir. Acredita que pode enganar um monstro com pequenos truques. Mas monstro, meu bem, tem faro. E o velho tinha o faro mais desgraçado que eu já vi. Eu seguia costurando minha fuga com a agulha da esperança, remendando cada moedinha que achava. Ele me dava os trocados para comprar farinha na venda, umas moedas para devolver o troco quando sobrava de alguma venda de leite. Sempre tinha um restinho que eu conseguia esconder. Só que eu não era besta de enfiar dinheiro em canto de casa. A casa era dele, o curral era dele, até o meu quarto já tinha virado esconderijo revirado. Então, fiz o que podia. Costurei as moedas dentro do próprio vestido. No forro da barra da saia, cada moeda era um pequeno tumor de metal, preso com linha grossa. Um peso disfarçado. Durante semanas, eu carreguei meu pequeno banco ambulante enquanto ele nem desconfiava. Mas um dia, o azar bateu à porta, como sempre bate. Era fim de tarde, ele chegou alterado, os olhos injetados, a cara carregada de quem já vinha com a peste na alma.
Tira esse vestido, Bernarda. Congelou minha espinha. Não era o normal dele pedir para eu trocar de roupa sem motivo. Agora anda. Quero ver. Engoli seco. Fui para o quarto, as mãos tremendo, tentando tirar devagar, mas ele já vinha atrás, impaciente. Quando ele pegou a barra da saia e sentiu o peso esquisito, o diabo acordou. Virou o forro, passou os dedos grossos e duros pelas costuras e ouviu o primeiro estalo metálico bater no chão, a moeda rolando. Os olhos dele ficaram pequenos, perigosos. O que é isso aqui? É moeda que eu costurei para não perder, pai. A desculpa saiu podre da minha boca, eu sabia. Ele não respondeu. Só tirou o cinto da cintura devagar, como quem afia a faca. Então você anda juntando dinheiro nas costas do seu pai, é? Preparando fuga de novo? Meu bem, o que veio depois não foi surra, foi carnificina. O couro da cinta cantou na minha pele até a carne abrir. Os gritos se misturaram com o som abafado do choro, enquanto ele gritava feito bicho descontrolado. Quer sumir? Pois eu sumo com você antes, desgraçada. Quando o braço cansou de bater, me arrastou pelos cabelos até o curral. Vai para o lugar de onde nunca devia ter saído. Me jogou de novo no chiqueiro, só com as roupas de baixo, na lama, no meio dos porcos. Aqui é teu lugar, Bernarda, entre os bichos. O cheiro da sujeira, o frio da terra úmida, o zumbido das moscas rondando a minha cabeça latejante. Tudo aquilo virou minha cama por dias. Não dava comida. Jogava só um prato com restos de lavagem. Água? Quando lembrava. O corpo começou a ceder, a febre veio, os olhos pesavam, eu via as nuvens passando, os grunhidos dos porcos eram minha única companhia. Mas o velho não tinha acabado. Quando me tirou dali, alguns dias depois, o rosto dele estava ainda mais deformado. Parecia um cão raivoso disfarçado de viúvo carente. Se ajoelhou na minha frente, pegou meu rosto com força e cochichou. Você me traiu. De novo. Agora sabe o preço. Mas não parou ali. Como se não bastasse me deixar podre por fora, queria apodrecer minha mente também. Se você tentar sumir de novo, Bernarda, eu não vou só acabar com você. Eu mato a dona Nair na frente da vila inteira. Assim ninguém nunca mais olha com pena para vagabunda nenhuma. Ah, meu bem, ele sabia. Sabia como me envenenar por dentro. Agora não era só meu medo em jogo. Ele me dava nas mãos a responsabilidade da morte dos poucos que ainda tinham um pingo de humanidade comigo. Mas nesse instante, em vez de me destruir, ele acendeu outra coisa em mim. Porque quando o medo vira fúria, o medo morre. E o ódio que eu passei a sentir dele já não cabia mais no corpo. Agora eu não pensava mais em fugir. Eu pensava em destruir. Quando a gente apanha demais, o corpo aprende a não doer tanto. Mas o ódio? O ódio não tem couro grosso. Ele cresce, fermenta, vira veneno circulando devagarinho até transbordar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu já não tinha mais medo do velho. Eu tinha nojo. Depois daquela desgraça toda da última surra e do chiqueiro, o meu sangue virou ácido. O que antes era só sobrevivência, virou vontade de acabar com ele, mas acabar do jeito que ele nunca ia esperar. Fugir? Não. Eu não queria mais só correr. Eu queria que ele pagasse. O monstro não percebeu essa mudança. Para ele, eu continuava sendo a mesma filha amedrontada, com os olhos baixos e as mãos obedientes. E eu deixava ele acreditar nisso. A rotina seguiu. Ele me vigiava ainda mais, claro. Não saía da minha cola nem para eu respirar. Era como uma sombra fedida de pinga e suor. Mas, como todo bêbado metido a Deus, ele tinha um ponto fraco. O próprio copo. Todo sábado à noite, depois de fazer as contas da venda de leite e ração, ele sentava no alpendre com a garrafa de pinga do alambique do seu Gumercindo. Era a única hora que ele relaxava. Bebia como se tivesse sede de sumir por dentro. E eu ficava ali, servindo mais, sorrindo falso, alimentando o vício dele com prazer. Cada gole que ele dava, eu pensava, vai, desgraçado, bebe, me facilita o serviço. Comecei a observar os padrões. Sabia exatamente quantos goles ele precisava para apagar no banco de madeira.
Contava cada gole como quem conta o tempo para o próprio renascimento. Durante a semana, preparei o que podia. Escondi uma pequena faca de cozinha num buraco atrás do fogão de lenha. Uma arma? Não. Eu não tinha força para encarar ele de frente. Aquilo era meu plano B. Meu plano A exigia paciência e precisão. Quando o sábado chegou, eu servi a pinga com um sorriso de santa. Tá mais forte hoje, pai. Falei fingindo carinho. Ele gargalhou com aquela boca podre de dentes amarelos. Mulher esperta, sabe agradar o pai. Pois é, os goles desceram rápidos como sempre. A garrafa foi secando enquanto o sol caía. O céu escurecia e com ele o juízo do velho ia sumindo. Até que veio o momento que eu esperava. O ronco grosso, os olhos fechados, o corpo mole largado na cadeira. Me aproximei devagar. O coração quase pulando pela garganta, não de medo, de ansiedade. Chequei a respiração pesada dele. A primeira etapa estava feita. Agora vinha a parte mais perigosa. Peguei a chave do cadeado preso na cinta dele. Por sorte, os dedos dele já não tinham mais firmeza para segurar nada. Com as mãos trêmulas, consegui desprender o molho. Entrei na casa e fui direto para o quarto. Destranquei o armário onde ele guardava as armas da fazenda. Espingarda, munição, faca grande de caça, tudo empoeirado, mas funcional. Peguei a faca. Não porque eu pretendia usar logo de cara, mas porque eu sabia que, se o plano falhasse, eu ia precisar. A segunda parte era trancar ele. Com muito cuidado, amarrei os braços e as pernas dele com as cordas grossas de amarrar os bezerros. O ronco dele nem alterou. A cachaça tinha vencido. Amarrei bem. Aprendi a força do nó observando ele amarrar os bichos tantos anos. Agora era minha vez. Por um instante, meu bem, eu quase o matei ali mesmo. Com a faca na mão, cheguei a encostar a lâmina na garganta enrugada dele. Mas não era assim que ele ia pagar. Ele precisava acordar, precisava entender que a presa virou caçadora. Quando a madrugada chegou, ele começou a abrir os olhos, grogue, confuso. Tentou se mexer. As cordas o impediram. O quê? Que está acontecendo, Bernarda? Me ajoelhei na frente dele, calmamente. Pois é, pai. Hoje quem manda sou eu. O olhar dele começou a sair do torpor. Tentou se debater, mas quanto mais mexia, mais a corda apertava. Você ficou maluca, menina? Ah, meu bem, eu ri de verdade. Quem ficou maluco foi o senhor. Faz tempo. Eu só aprendi com o mestre. Ele cuspiu no chão, raivoso. Vai me matar? É isso? Cheguei perto da orelha dele e sussurrei. Eu vou fazer o que o senhor fez a vida inteira, torturar devagar. Ele arregalou os olhos. Agora o medo era dele. Eu não tinha força física para fazer com ele tudo o que ele fez comigo. Mas eu tinha outra arma, o pavor. Fiquei horas ali, descrevendo calmamente tudo o que ele me obrigou a passar, como se fosse um confessionário às avessas. Contei de cada noite no chiqueiro, cada ordem nojenta no curral, cada ensinamento sujo. Aos poucos, o suor começou a escorrer pela testa dele. Você não tem coragem? Ah, meu bem, eu não? Coragem eu sempre tive. Faltava era oportunidade. Ele começou a implorar. Sim, o mesmo homem que me arrastava pelo cabelo, agora me chamava de minha filha, com voz trêmula. Mas eu calei a boca dele com um pano. A partir dali, o jogo virou completamente. Eu não fugi naquela madrugada. Agora, meu bem, eu estava armando algo maior. Porque o próximo passo não era só sumir. Era destruir o nome, a moral e a memória dele na cidade inteira. Até o medo tem prazo de validade. O problema é que a gente só descobre isso quando não sobra mais espaço para dor nova. Quando eu vi o seu Arthur, aquele que se achava dono do meu corpo, da minha alma e até do meu ar, amarrado naquela cadeira, implorando com os olhos, foi a primeira vez que senti o gosto doce do controle. Não era alegria, era outra coisa. Era alívio com pitadas de ódio requentado. Os dias seguintes foram longos. Ele acordava, e eu já estava sentada na frente, olhando fixo, tomando meu café como quem assiste novela. Bernarda, minha filha, por favor,
Cada minha filha que saía da boca dele agora era música torta para os meus ouvidos. Agora lembrou que eu sou sua filha. É? Quando me jogava no chiqueiro era o quê? Educação? Ele fechava os olhos, suando. A garganta seca de tanto implorar, mas eu não dava mais nem um copo d'água fácil. A comida? Só o bastante para manter vivo, porque morto, meu bem, não me interessava ainda, porque eu precisava dele respirando para a fase 2. Agora não era mais só eu que ia saber o que ele era. A cidade inteira ia enxergar o que sempre se fingiu cega para não ver. Só que expor um homem desses, num vilarejo pequeno dos anos 70, não era simples. O povo adorava um escândalo, desde que não fosse com eles. Eu sabia que precisava de provas. E ele, sem perceber, já tinha me dado tudo. Comecei a remexer nos armários velhos da casa. Cartas antigas, registros de compra, as roupas da minha mãe, ainda com manchas antigas que o tempo não apagou. Os cintos dobrados que serviram de chicote. No fundo do baú, encontrei um caderno. As anotações dele, contas, registros das vendas de leite e, no meio, algumas frases rabiscadas com a letra tremida. Bernarda cresceu, igual Lourdes. Linda, minha. Ali estava a confissão escancarada, mesmo sem ele perceber na época o que estava escrevendo. Mas eu precisava de testemunhas. Quem? Ah, meu bem, Dona Nair, a vizinha que sempre me olhou com aquele pesar silencioso. Aquela mulher sabia. Não porque eu tivesse contado, mas porque mãe reconhece dor de outra mãe. Esperei o momento certo. Num fim de tarde, enquanto o velho dormia amarrado no galpão, fui até a casa dela. Dona Nair, eu preciso que a senhora me ouça e me ajude. Os olhos dela se encheram d'água antes mesmo de eu abrir a boca. Ela já sabia o que vinha. Só não sabia o tamanho. Contei tudo, sem floreio, sem poupar detalhes, só o que precisava para ela entender o inferno que eu tinha vivido. Mostrei o caderno, as marcas, as cicatrizes que o vestido não cobria. Eu sabia, minha filha, sempre soube, mas não podia, não tinha prova, não tinha força. Agora tinha. Com a ajuda dela, fomos atrás de mais gente. A parteira que me conheceu criança, o padeiro que viu meus machucados escondidos, até o moço da venda, que uma vez quase apanhou só por ter me cumprimentado. O quebra-cabeça começou a ser montado. Claro que na vila o falatório começou. Gente que nunca se meteu, agora cochichava. Uns com indignação real, outros só com sede de fofoca. O velho, ainda preso, começou a perceber. Quando ouviu o primeiro burburinho vindo da rua, entrou em pânico. Bernarda, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Ah, meu bem. Não? Por quê? Vai manchar sua honra? Sua imagem de bom pai? Ele começou a tremer, choramingando feito menino que perdeu o brinquedo. Eu sou seu pai, Bernarda. Seu sangue. Cheguei perto com um sorriso que ele nunca esperou ver. Pois é, e por ser meu pai, é que sua desgraça vai ser pública. Os dias seguintes foram um circo. As vizinhas vinham inventar desculpa para passar na frente da casa, fingindo buscar lenha, só para tentar espiar pela janela. Parece que o seu Arthur tá doente, né, Bernarda? Diziam, hipócritas, tentando arrancar informação. Eu sorria, educada. É, tá em recuperação. Logo vai receber visita. E ia mesmo, porque o próximo passo seria chamar o delegado da cidade. Não era um homem bom, mas era homem que adorava aparecer como herói. E expor um monstro desses seria ótimo para o prestígio dele. Quando o delegado chegou, acompanhado de 2 guardas e da parteira, o velho já não tinha mais cor no rosto. A primeira coisa que fez foi tentar bancar o coitado. Ela me enlouqueceu, seu delegado. Inventou tudo isso. Tá querendo me destruir. Mas as provas já estavam todas empilhadas. As moedas costuradas, as marcas no corpo, o caderno com os escritos, os testemunhos. O delegado olhou para ele com aquele ar fingido de justiça. Seu Arthur, o senhor vai ter muito o que explicar lá na capital. Quando o tiraram da casa algemado, o povo da vila assistiu em silêncio. Eu só observei, de pé, com o rosto erguido,
o gosto da vingança preenchendo cada veia. Agora, meu bem, eu não era mais prisioneira. Ah, meu bem, muita gente pensa que o fim da dor chega quando o carrasco é algemado. Ingênuos. O inferno verdadeiro começa no silêncio que sobra depois. O dia que levaram o seu Arthur preso foi o primeiro em anos que eu respirei sem medo. Sem ele rondando, sem as mãos sujas dele me tocando, sem a ameaça constante de virar carniça de porco. Mas o povo da vila é outra raça de criatura. Enquanto ele apodrecia na cadeia da capital, eu virei o novo prato do dia na boca de quem sempre fingiu não ver nada. Agora viam. E como viam? No primeiro domingo na igreja, eu percebi o que me esperava. As velhas que antes sorriram de canto, agora desviavam o olhar. Algumas nem disfarçavam. Cruzavam os braços e cochichavam com a vizinha do lado. Coitada! Mas também criar uma filha para trair o próprio pai desse jeito. Trair? Eu? Ah, meu bem, o povo adora defender o opressor quando ele cai. Os homens da vila, aqueles que sempre cumprimentaram o velho com respeito de grande trabalhador, agora cochichavam. Mas será que é tudo verdade mesmo? Claro, porque um pai abusador ainda tem o direito da dúvida, mas uma menina torturada por anos é, no máximo, história mal contada. Teve quem jurasse que eu inventei tudo para roubar a casa. Teve quem espalhou que eu estava de olho no dinheiro da venda de gado. Sempre foi ambiciosa, desde pequena, como se eu, com 10 anos, já planejasse o meu próprio cativeiro para garantir herança de porco e esterco. Mas não foram todos, não. Dona Nair se manteve firme. A parteira também. E uns poucos que tinham vergonha na cara ficavam ao meu lado. Mas o barulho de 20 fofoqueiros sempre abafa o sussurro de meia dúzia de justos. Eu andava pela vila como quem pisa em campo minado. Cada esquina, um cochicho. Cada esquina, uma sentença não dita, mas bem pensada. Olha a filha ingrata passando. Mesmo assim, eu seguia. Não ia me esconder depois de tudo. Voltei a trabalhar. Costurava para fora. Fazia doces para o mercado da cidade, limpava a casa de vizinho. E o mais importante, ninguém mais mandava em mim. A casa continuou sendo minha, mas não era mais um lar. Era um campo de batalha antigo, cheio de lembrança podre. Cada canto tinha um eco, cada parede uma marca invisível. O curral? Eu desmontei. A cocheira? Queimei a madeira. O chiqueiro? Enterrei fundo para não sobrar cheiro nem memória. Mas o corpo? Ah, o corpo não se limpa fácil. As noites ainda eram longas. Eu deitava e muitas vezes me pegava sentindo o peso da mão dele ainda nas costas, mesmo sem ninguém ali. É isso que ninguém fala. O que sobra depois da liberdade é o vazio do que foi. As cartas da capital começaram a chegar. O advogado público que cuidava do caso mandava notícias. Seu pai continua preso, audiência marcada, mas eu já nem queria saber. Ele apodrecer preso não me devolvia o que tirou. Só que o julgamento se tornou um evento. A cidade virou palco. Uns torciam por justiça, outros por espetáculo. E, claro, tinha os que torciam para o coitadinho sair livre. Afinal, era só um pai severo, né? Ah, se as pessoas entendessem o que é severidade e o que é perversão. No tribunal, o velho tentou de tudo. Mentiu, chorou, se fez de doente. Eu estava doente da cabeça meritíssimo, fui vítima de solidão, da perda da minha esposa, como se a saudade da minha mãe justificasse anos de tortura na filha. Mas as provas eram pesadas demais, os testemunhos fortes. Até o delegado, aquele pavão que adorava aparecer, se armou de moral e fez o discurso inflamado na frente do juiz. O que esse homem fez não é de pai, é de monstro. No fim, a sentença veio. Condenado. Não por tudo, porque, meu bem, naquela época nem tudo o que ele fez tinha nome bonito nos livros de lei, mas por suficiente para morrer trancado. A vila se dividiu. Alguns ficaram em silêncio. Outros me olharam com aquele desprezo mudo de quem achava que eu devia ter sofrido quieta.
Mas eu não precisava mais da aprovação deles. Eu só precisava respirar. E eu respirava, mesmo com o peso, mesmo com as memórias, porque o que eu tirei de cima do meu corpo ninguém nunca mais ia devolver, mas pelo menos agora eu carregava o peso de pé. O que ninguém conta é que sobreviver não tem aquele final bonito de novela. Não é sair do cativeiro, respirar ar fresco e pronto. Tá feliz para sempre. Isso é história de gente que nunca passou o que eu passei. O que sobra mesmo é um vazio com cheiro de coisa podre. Quando o seu Arthur apodreceu atrás das grades, a vida não virou um campo florido. Só ficou em silêncio. Um silêncio estranho, pesado, desconfortável. O medo de levar surra? Acabou. O pavor de ser arrastada para o curral? Sumiu. Mas o susto continuava morando no meu peito, pronto para pular em cada barulho diferente. Toda vez que o vento batia na porta, o corpo gelava como se ele fosse entrar de novo, com o olhar doentio, o cinto na mão e a respiração fedendo cachaça. Mesmo sabendo que ele nunca mais ia voltar, a cabeça não desligava. É isso que a gente carrega, o fantasma vivo de quem fez a nossa alma sangrar. Mas, no meio desse chão rachado, Deus ainda plantou uma semente boa. Dona Nair. Ah, essa mulher. Ela não me largou um segundo. Enquanto muita gente da vila virava a cara ou fingia pena com aquele ar nojento de quem só quer saber da fofoca, Dona Nair foi abrindo espaço na minha vida como se fosse mãe de sangue. Você não está sozinha, minha filha, e não vai ficar. E ficou. Todo dia ela vinha, trazia um bolo, um pano de prato novo, às vezes só sentava na varanda para fazer companhia em silêncio. E era esse silêncio dela que me acolhia, porque ela não perguntava o que eu não queria dizer, não me obrigava a reviver nada. Ela só estava lá. Foi com ela que eu voltei a comer direito. Foi na mão dela que eu chorei noites que o travesseiro já não dava conta de secar. E quando o povo da vila passava cochichando na rua, ela fazia questão de ficar de pé, ao meu lado, de cabeça erguida, como quem dizia: se quiserem mexer com ela, vão ter que passar por mim primeiro. Com o tempo arrumei serviço fixo costurando para fora. Dona Nair me ajudou a aprender a bordar melhor. Me trouxe clientes. O povo, claro, na hipocrisia de sempre, fingia que nada tinha acontecido quando precisava de favor. Bernarda, faz aquela barra de saia para mim? Claro, vizinha, eu respondia, com aquele sorriso falso que aprendi a usar como escudo. Por dentro eu ria. Quem diria, né? Antes eu era a vagabunda ingrata. Agora meu ponto invisível vale ouro. Mas, mesmo ocupada, o buraco na cabeça não fechava. Dormir ainda era guerra. As imagens vinham de noite como filme quebrado. A cerca, o chiqueiro, o curral, o cavalo preto bufando, o cheiro da lama misturado com o toque sujo. Tudo revivia dentro dos olhos fechados. Teve dia que eu acordei gritando, toda suada. Dona Nair correu do outro lado do quintal, descalça, me abraçou como quem segura um passarinho caído do ninho. Tá tudo bem, filha. Já passou, já passou. Eu só conseguia chorar, feito criança que perdeu o chão. Foram muitos desses dias, mas cada um que passava, eu me firmava um pouco mais. Aprendi a conviver com a lembrança como quem convive com uma cicatriz. Não some, mas para de sangrar. Confiança em homem? Ah, meu bem, esse departamento fechou antes mesmo de abrir. Homem, para mim, virou figura de perigo. Um vulto que eu preferia manter longe. Alguns apareceram, claro. Uns até bem intencionados, outros com aquele ar de quem achava que viúva sem homem é presa fácil. Mas eu aprendi a sorrir e dispensar com classe. Obrigada, moço. Aqui só cabe eu e minha paz. A casa? Fui reformando aos poucos. Tirei as velhas tábuas do galpão, arranquei a cerca, pintei a fachada. Fiz questão de apagar qualquer traço da mão dele por ali. Mas não joguei fora o caderno com as anotações nojentas dele. Guardei. Não por apego, mas como lembrete, para nunca esquecer de onde eu saí. Hoje, quando passo na feira e ouço os cochichos disfarçados, eu nem ligo mais. Eles falam porque não suportam ver quem sobreviveu ao que eles nem teriam coragem de assistir. Dona Nair sempre dizia com um olhar firme: eles te invejam, Bernarda, porque você ficou de pé. E eu fiquei. Marcada? Simulation.
mas de pé. Agora eu controlava minha própria história. Se você ficou comigo até aqui, prepare o coração, porque agora eu vou te contar como foi o resto dessa vida remendada que sobrou para mim. Eu tô com 79 anos nas costas e vou te dizer uma coisa logo de cara. Sobreviver dá um cansaço danado. Não que eu tenha me arrependido de nada, viu? Mas ninguém fala o quanto dá trabalho carregar os escombros de uma vida inteira no lombo. Depois que o seu Arthur apodreceu preso, e que Deus me perdoe, mas até hoje não rezei uma missa pela alma daquele infeliz, eu finalmente comecei a viver sem grito atrás da porta. Mas viver livre, depois de viver prisioneira, é outro tipo de prisão. A casa, agora limpa daquele cheiro de macho podre, virou meu canto de silêncio. As paredes já não guardavam eco de cinto batendo, nem porta rangendo no meio da noite. Mas dentro da minha cabeça, essas portas rangiam toda a madrugada. Dona Nair seguiu firme comigo durante anos. Não soltava minha mão para nada. Virou mais que vizinha. Virou mãe, daquelas de verdade, da que acolhe, protege, ensina. Foi ela quem me ensinou a fazer crochê quando as mãos tremiam demais para costurar. Foi ela que me ensinou a cozinhar doce de leite no ponto certo, quando a cabeça teimava em fugir para os cantos escuros. Quando as crises vinham de madrugada, o peito apertava e a garganta fechava. Era a mão dela que me dava tapinha nas costas, dizendo: "Respira, Bernarda, já passou. O monstro morreu." E passou, pelo menos por fora. Por dentro, as lembranças seguiram morando. Algumas já velhas e fracas, outras ainda afiadas feito faca de açougueiro. Mas aprendi a domar elas. Assim como ele domava cavalo no grito, eu domei minha cabeça na marra. Nunca casei. Homem, para mim, virou bicho de longe. Teve uns corajosos que tentaram se aproximar, claro. Gente que dizia: "Você merece refazer a vida, Bernarda. Ter uma família." Mas eu olhava bem no olho e respondia, com aquele sorriso de quem já viu o diabo de perto: "Eu já tive família. E olha onde me trouxe. Preferi minha solidão arrumadinha, com o fogão de lenha quente, a casa cheirosa de pão assando e o som da rádio AM no volume baixo. Minha vida virou rotina simples. Costura, doces, um dinheirinho que dava para viver sem pedir favor. A vila, com o tempo, foi mudando. Os mais antigos foram morrendo. Os fofoqueiros envelheceram e ficaram surdos demais para cochichar. Os netos deles, que ouviram a história distorcida, cresceram com respeito meio torto por mim. É aquela que enfrentou o próprio pai, cochichavam, mas agora num tom de medo e admiração. Ah, meu bem, no fundo eles tinham medo de uma mulher que não quebrou. Dona Nair me acompanhou até onde o corpo dela a aguentou. Quando ficou doente, fui eu quem cuidou dela. As posições se inverteram, mas o amor não. Agora sou eu quem segura tua mão, minha velha, eu dizia enquanto passava pano úmido na testa suada dela. Ela partiu numa tarde serena, deitada na cama, com aquele sorriso calmo. Foi a única morte que doeu sem rancor. Depois que ela foi, a casa ficou ainda mais vazia, mas eu já sabia lidar com o vazio. Já éramos velhas conhecidas, eu e a solidão. O caso do meu pai? Nunca mais falei disso para ninguém. O julgamento ficou registrado naqueles arquivos mofados da capital, que ninguém lê. Os poucos que ainda lembravam do escândalo preferiam não comentar. A cidade sempre teve medo de histórias sujas demais. Só eu carreguei as páginas inteiras desse livro, na memória. E agora, aqui, com você ouvindo, é que eu resolvi abrir esse baú pesado de uma vez. Não para buscar pena, viu? Disso eu nunca precisei. Mas porque tem coisa que a gente não pode morrer levando na garganta. Eu quero que o mundo saiba o quanto o ser humano é capaz de ser cruel, mesmo vestindo a pele de pai, de marido, de vizinho respeitável. E também quero que saibam que a gente pode sair vivo do inferno. Não ileso, não inteiro, mas vivo. Hoje eu caminho devagar. As pernas já não têm a força de antigamente, mas minha cabeça, essa segue firme, sarcástica, afiada. Quando as moças novas me pedem conselho, eu digo: escolham bem quem vocês deixam chegar perto. Monstro não nasce com chifre. Às vezes vem de paletó ou de bigode bem aparado. Eu falo com riso, mas com o peito cheio de verdade. Porque eu sei. E se você, meu bem,
ficou até o fim dessa história, só te peço uma coisa. Não feche os olhos para as Bernarda que andam por aí, porque tem muitas. Muitas mesmo. A diferença é que nem todas têm quem segure a mão, como Dona Nair segurou a minha. E eu sobrevivi. E isso ninguém me tira. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me assistindo?